No último vídeo, nós falamos a respeito da influência da música sobre a vida do ser humano. Você sabia que a música é um conjunto de vibrações que traz ali, através dessas vibrações, códigos, mensagens que influenciam o ser humano de uma maneira poderosa. Não se trata de poder ou não poder ouvir música secular. Na verdade, o nosso Deus ele nos dá liberdade para agirmos da maneira que nós quisermos. O que a Igreja de Jesus Cristo precisa entender é que ela está sendo levada para um outro nível, para discernir aquilo que é invisível. E quando nós falamos de música secular, nós não estamos falando apenas da música do mundo, como popularmente nós falamos. Eu estou tratando nessa pequena série de vídeos a respeito da influência da música que está desviando muitos cristãos de maneira invisível. Você tem a liberdade de ouvir a música que você quiser, mas saiba que a inspiração maligna, ela não está apenas na letra, ela está principalmente, essencialmente na melodia. No vídeo anterior, nós falamos a respeito da influência da música sobre a vida do ser humano. Você sabia que o nosso corpo ele é feito de 60% de água e que a música ela tem influência em superfícies? Por exemplo, a música ou o som, ele tem um efeito específico na madeira, tem um efeito específico no vidro. Mas você sabia que a superfície que a música ou que o som tem maior influência é a água? E o nosso corpo é feito de 2/3 ou de 60% de água. E o que isso significa? Significa que nós somos muito influenciados pela música. Agora, eu sempre estou falando música, música, música aqui, mas quando eu falo de música, eu não estou falando da letra. Quando você olha para uma letra que não provém de Deus, facilmente você discerne, peraí, essa música não é de Deus. Só que a essência da música não é a letra, a essência da música é a melodia. E queridos, não existe música inspirada pelo homem. A música ou ela é inspirada por Deus ou é inspirada por Satanás. No vídeo anterior, nós vimos essa baita influência que a música tem sobre a vida do ser humano. Nós falamos também a respeito de quem é o criador, de quem foi o criador da música. O ser humano não é o criador da música. O criador da música é o nosso Deus e a música ela foi criada antes de o homem ser criado. Por isso eu preciso que você assista ao vídeo anterior, porque esse é o vídeo número 2 sobre essa nova pequena série sobre a influência das músicas da Grande Babilônia. Você sabia que a Grande Babilônia, no final dos tempos, usará a sua música para influenciar muitos cristãos a se desviarem dos caminhos do Senhor? Não através de letras, mas através de melodias? Esse é o tema do vídeo de hoje, esse é o tema continuação. Seja muito bem-vindo a mais essa série de vídeos do canal A Lâmpada para os Meus Pés. No vídeo anterior eu falei a respeito de que a essência da música não é a letra, a essência da música é a melodia. E nós vamos ver isso na palavra de Deus, que na Bíblia é muito mais citado instrumentos musicais do que cantorias ou vozes. E por que isso, queridos? Porque a essência da música é a melodia. Não esqueça dessa informação. O que ministra sobre a vida das pessoas é a melodia. A maior ministração que existe dentro de uma música é a melodia. É claro que a música, a letra da música também ministra, eu sei muito bem disso, por isso que existe pregação, mas a essência da ministração é a melodia. E quando nós falamos de melodia, nós estamos falando de um conjunto de vibrações e essas vibrações entram em nossos ouvidos e essas vibrações trazem mensagens, trazem códigos que nós não conseguimos discernir com o olho nu ou com o ouvido humano. As mensagens, os códigos estão sendo enviados aos nossos ouvidos e tem muitos cristãos que acham normal ouvir qualquer música só porque a letra é bonita. Eu falei aqui, não se trata de proibir algo, você não é proibido de fazer nada, mas você precisa colocar em oração para saber se as músicas que você tem ouvido são músicas do Senhor. Assista ao vídeo anterior e veja ali
algumas situações de influências que a música tem sobre a vida do ser humano. Agora, no vídeo anterior eu falei sobre a música ou a melodia, que é a essência da música, ter apenas duas inspirações. Uma melodia, ela só pode ser inspirada por Deus ou inspirada por Satanás. Vai lá comigo, primeiro em Isaías. Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, nós vamos ler agora apenas os versículos 11 e o versículo 12. Vamos ler dos versículos 11 ao 13, que diz assim: Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Olha o versículo 14. Eu não ia ler, mas vamos ler o versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, nós estamos vendo aqui um texto conhecidíssimo que relata a queda do querubim ungido da guarda, que relata a queda de Satanás, porque ele foi orgulhoso e ele decidiu que ele queria apenas subir o trono dele acima das estrelas de Deus e que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Eu acho que não rolou. O fato é que Satanás, com o orgulho em seu coração, ele foi precipitado dos céus de Deus por causa desse orgulho. Só que, queridos, presta bastante atenção, que tem um detalhe que a maior parte dos cristãos não notam nesse texto aqui. Vai comigo no versículo 11. Olha só o que diz. Isaías capítulo 14, no versículo 11. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Quando Satanás ele é precipitado dos céus, por causa da rebelião que ele promoveu ali, você conhece a história. Satanás orgulhoso promove ali uma rebelião e a terça parte dos anjos são lançados, são expulsos do céu. Só que quando Satanás ele é precipitado, quando ele é expulso do céu, Deus não apenas expulsa Satanás. Como você está vendo marcado aí no versículo 11, ele foi derribado com a soberba e também o som da sua harpa. Ou seja, Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele foi expulso do céu com a capacidade de produzir música. Então, agora, Satanás, que é o anjo caído, que é o inimigo das nossas almas, com essa capacidade de produzir música, ele vai produzir músicas para afrontar a Deus. E nós precisamos compreender isso, porque quando ele foi derribado, quando ele foi expulso do céu, ele saiu de lá e Deus permitiu que ele saísse de lá com a capacidade de produzir música. E você, cristão, talvez esteja se perguntando, peraí, por que Deus permitiu Satanás? Ele expulsou Satanás do céu e permitiu que Satanás fosse expulso do céu com a capacidade de produzir música. E dentro do amor maravilhoso de Deus, nós conseguimos entender isso, queridos. Por quê? Porque se Satanás fosse expulso do céu sem a capacidade de produzir música, em todo o mundo nós só teríamos louvor. E se só tivesse louvor em todo o mundo, as pessoas seriam conduzidas pelos louvores a adorarem a Deus. Ou seja, toda a graça do Senhor seria irresistível. E Deus não quer que a sua graça seja irresistível. Existem teologias que defendem a graça irresistível, quando, na realidade, o nosso Deus não quer que sejamos robôs. Já pensou? A humanidade inteira só serve a Deus por quê? Porque só tem louvores. Se só existissem louvores, todas as pessoas do mundo serviriam a Deus por causa da graça de Deus nos louvores inspirados por Ele. Deus não quer que a humanidade se aproxime dele
só por causa da influência dele. Deus quer que a humanidade se aproxime dele para ser influenciada por ele. Queridos, Deus não quer robôs. Deus não quer que uma humanidade o sirva só por causa das músicas. Quer um exemplo disso? E os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que Deus procuram. Como assim? Deus não procura adoração. Deus tem muita adoração no céu. Deus procura adoradores. O que isso significa? Significa que Deus quer que nós queiramos. Deus quer que você queira adorar a Ele. Ele não quer te influenciar e você só vai adorar a Deus por causa da influência dele. Então Deus permite que Satanás produza música para que o ser humano ele tenha escolha. Você pode hoje escolher colocar um louvor no seu rádio, você pode escolher colocar um louvor no seu celular para adorar a Deus, ou você pode escolher uma música secular, que nem é sua intenção de adorar a Satanás, mas através daquela música secular, você pode ser influenciado, você pode ser influenciada por Satanás. Queridos, Deus quer que você queira estar perto dele. É por isso que ele permitiu que Satanás fosse precipitado, fosse expulso do céu com a capacidade de produzir música. Deus não quer influenciar as pessoas para que as pessoas se tornem como robôs. Ele quer que o ser humano deseje estar perto dele. A graça do Senhor só será irresistível para aqueles que querem entrar nessa graça, que querem entrar nessa nuvem de glória que é a influência de Deus sobre as nossas vidas. Nós devemos nos colocar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Então, por isso que ele permitiu que Satanás produzisse música. Aliás, ele permitiu que Satanás fosse derribado, fosse expulso do céu com a capacidade de produzir música. É você que deve escolher, porque Deus não quer robôs servindo ele. Agora, queridos, Satanás foi derribado, Satanás foi expulso do céu com a capacidade de produzir música, e nós vemos que a inspiração da melodia, ela só vem de Deus ou só vem de Satanás. Continua comigo nesse raciocínio. Agora vai lá comigo em Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, nós vamos ler dos versículos 2 a 6. Presta atenção nisso. Versículo 2 de Ezequiel 28 diz: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Presta bastante atenção aqui. Nós vemos o profeta Ezequiel, aqui em Ezequiel capítulo 28, ele está direcionando a profecia para o rei de Tiro. Como Isaías, quando falou de Satanás, ele proferiu a profecia para o rei da Babilônia. Deus, ele faz muito isso usando os profetas, ele começa profetizando contra uma nação, mas aí ele vira a profecia e ali ele profetiza realmente para aquele determinado objetivo. Muitas profecias na palavra de Deus começam para um rei, começam para um povo, começam para uma pessoa e Deus transporta aquela profecia para alguém ou para algo futuro. Uma profecia de duplo ou até de triplo cumprimento. É exatamente isso que nós vemos. Agora, o contexto vai nos mostrar que ele não estava falando apenas com o rei de Tiro. Continua aí, queridos. Ele fala sobre este homem, no versículo 2, né? Ele fala sobre este homem, que o coração dele estava elevado e que ele colocou a cadeira dele e assentou o coração, né? Me assento no coração dos mares. Você sabe muito bem que mares ou mar na palavra de Deus está falando sobre povos, línguas e nações. Satanás, ele assentou o trono dele sobre o coração das nações e ele está agindo através da grande Babilônia nos corações dos mares. Satanás, ele está agindo através da influência política, religiosa e cultural. A grande Babilônia, ela é uma influência política, cultural e religiosa. Você não pode esquecer disso. E através da cultura, da política e da religião, a grande Babilônia, através de Satanás, está influenciando as nações através de sua música. Continua o texto para você entender isso. Sim, é mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Queridos, qual ser humano na face da terra é mais sábio que Daniel?
Daniel foi um dos homens mais sábios que pisaram aqui nessa terra. Deus deu uma sabedoria nata para ele, mas Deus também colocou em Daniel a sabedoria do próprio Deus. Só que Deus precipitou a ele, Deus precipitou Satanás, colocando Satanás como se ele fosse fraco e falho como qualquer homem, mas ele é sábio. Satanás, ele é sábio mais do que qualquer homem nessa terra. Não existe ninguém que conheça mais a Bíblia. Aliás, não existe nenhum homem que conheça mais a Bíblia do que o próprio Satanás. É por isso, queridos, que Satanás, ele era sábio, ele é sábio, ele tem muita sabedoria e ele conhece a palavra de Deus e conhece o ser humano. Olha o versículo 4. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançastes o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Satanás adquiriu bens financeiros, ou seja, os artistas mais poderosos deste mundo têm recurso financeiro. Satanás detém muito poder financeiro e nós vemos toda a fama que tem os artistas que fizeram até aliança para receberem músicas do próprio Satanás. Versículo 5. Pela extensão da tua sabedoria, do teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Satanás se torna altivo, por quê, queridos? Porque ele queria colocar o trono dele acima das estrelas de Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo. E por causa de todas as conquistas depois da queda, ele continua orgulhoso e soberbo. Olha o versículo 6. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, vamos ler o 7 também. Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Aqui está falando a respeito do que a igreja produzirá, do que aqueles que são estrangeiros à aliança de Deus, que se tornariam ali povo de Deus, esses, através da sabedoria que receberiam de Deus, pisará a cabeça da serpente, pisará na cabeça de Satanás. Os inimigos que serão colocados debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e também da igreja. Agora, este é aquele que tem uma sabedoria maior do que qualquer homem, que tem recurso financeiro mais do que qualquer homem. É esse que está inspirando a música do mundo. Ele conhece muito sobre a sabedoria desse mundo, porque ele recebeu uma sabedoria vinda lá da época que ele habitava nos céus. Nós estamos vendo um querubim ungido da guarda, desviado, caído, com muitos recursos, e com a habilidade de fazer música, com a capacidade de fazer música, porque Deus permitiu que ele continuasse fazendo música. Agora, queridos, continua pensando nisso, permanece aí em Ezequiel, no capítulo 28, vai lá comigo agora para o versículo 12, Ezequiel 28, versículo 12 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Nós olhamos aqui e o próprio contexto nos mostra que Ezequiel, ele recebeu a profecia para falar ao rei Tiro, né, ao rei de Tiro, só que essa profecia claramente não era para esse rei humano da época do profeta Ezequiel. Mais uma vez, ele direciona a profecia para o querubim ungido da guarda, que é o querubim caído, o anjo que foi expulso do céu. Ele diz assim, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Quando ele fala sobre ser um sinete da perfeição, nós vamos ver em outras traduções, selo da perfeição, é como se esse querubim ungido da guarda, quando ele estava ali nos céus de Deus, ele era uma espécie de selo da perfeição, como um ISO 9001 da perfeição. Quando Deus ele queria falar a respeito da perfeição, quando Deus queria dar um exemplo de perfeição, ele dizia assim, olha, quer saber o que é perfeição? Olha para o meu querubim ungido da guarda. Ele é a descrição exata do que é perfeição. Ele era um selo, um sinete da perfeição. Ele era o claro exemplo da perfeição, porque Deus o criara dessa maneira.
Agora, queridos, o texto ainda diz que ele era cheio de sabedoria e de formosura. Será que esse anjo caído, ele não sabe hoje como ele pode seduzir as pessoas? E o texto continua dando descrição dele. Olha o versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Bom, se você prestar bastante atenção nesse versículo 13, você vai perceber que nós temos muitas informações que nos ajudam a perceber o porquê Satanás, mesmo sendo um anjo caído, ele ainda tem uma grande habilidade de ministrar sobre a vida das pessoas. Ministrar através de palavras e ministrar através das melodias das músicas. Olha só, no próprio versículo fala que ele estava no jardim de Deus, né? Ele estava ali, ele poderia transitar sobre o jardim de Deus, ele estava também nos céus do Senhor, mas o texto começa a citar pedras preciosas. Ele começa a citar o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, e segue aqui uma sequência de pedras preciosas, e quando nós olhamos para essas pedras preciosas, aqui no total de 9 pedras, você vai perceber que essas 9 pedras eram parte daquelas 12 pedras que tinham no peitoral da roupa do sumo sacerdote na antiga aliança. Ou seja, ele tinha uma habilidade, uma capacidade de sacerdotar quando ele estava nos céus do Senhor, antes de ser precipitado. Então, ele tinha ali uma capacidade de ministrar sobre vidas. Outro detalhe, o texto fala assim, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. Quando você olha, essa palavrinha aqui foi traduzida para o português, engastes, é a mesma palavra para falar do instrumento tamborim ou algum instrumento de batuque. Você sabia que Satanás, ele é especialista em instrumentos de bater, de batuque, como tamborim, bateria? Nós vemos mais uma habilidade de Satanás, além dele ter a harpa dele. Satanás, ele tem a habilidade de ministrar sobre a vida de pessoas. Então, ele foi precipitado, como nós vimos em Isaías capítulo 14, ele foi precipitado com a habilidade de fazer sons musicais, porque ele foi precipitado com sua harpa. E aqui o texto de Ezequiel nos mostra que ele, das 12 pedras da roupa do sumo sacerdote, ele tinha sobre a vida dele ali 9 dessas pedras. Cada uma dessas pedras tem um significado específico, fazendo referência às tribos de Israel, mas nós vemos que ele é especialista em ministrar e sacerdotar. Ele é especialista em ritmos musicais, ele entende muito de melodia, ele é o ser criado que mais entende de melodia. E as pessoas precisam entender que a música, ela é muito mais complexa, porque nós temos um anjo caído, que é a força maligna superior de toda a terra, que tem a habilidade de sacerdotar, de ministrar sobre a vida de pessoas e tem a habilidade de produzir música. Agora, olha o versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, olha só, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ele era o querubim ungido da guarda, e ele tinha o quê? A capacidade de ministrar, e a capacidade de sacerdotar. Quando nós falamos de monte, nós estamos falando de altar, um lugar específico para ministrar a Deus. E queridos, como você mesmo viu, ele estava no jardim de Deus e ele tinha a habilidade de ministração, ele tinha a habilidade de sacerdotar. Agora, ele estava no Monte Santo de Deus, e quando nós falamos de monte, nós estamos falando de altar. Lembra? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem subirá para buscar a Deus no Monte Santo do Senhor? Hoje nós entendemos
que o Monte Santo do Senhor, todo aquele que sobe ao Monte Santo do Senhor é aquele que entra na presença de Deus, porque hoje nós ainda não estamos literalmente buscando a Deus no Monte Santo, mas sim, espiritualmente, nós estamos buscando a Deus, aquele que tem o coração limpo, aquele que tem o coração puro, ou seja, para você se aproximar do Monte Santo de Deus hoje, nós precisamos estar em santidade. Agora, queridos, olha o versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profano, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, nós estamos olhando aqui, nós estamos vendo aqui o querubim ungido da guarda, que foi o quê? Ele foi precipitado, ele foi lançado do monte de Deus, porque em seu coração Deus encontrou ali orgulho. Agora, ele foi lançado, e ele foi lançado com a habilidade de fazer música e com a habilidade de ministrar sobre a vida de pessoas. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas, irmão Paulo, o que isso tem a ver com a música da Grande Babilônia? Tem tudo a ver. Porque o sistema babilônico hoje não é um sistema que as pessoas conseguem enxergar. Nós conseguimos ver o agir do sistema babilônico, mas nós não vemos uma Babilônia literal. Quer mais uma vez ver o exemplo disso? Volta lá comigo em Isaías. Volta lá comigo em Isaías, no capítulo 14. Nós acabamos de ler, né, Isaías, o capítulo 14, falando ali a respeito da queda de Satanás, a queda do querubim ungido, e ele foi precipitado com essa habilidade de produzir música. Nós lemos os versículos que falam sobre essa antiga estrela da manhã que foi precipitada, que caiu, o querubim ungido da guarda que caiu, mas presta atenção nisso. É muito importante que você leia todo o capítulo 14 de Isaías, mas eu vou pontuar apenas um versículo para você ver a ligação que o profeta Isaías faz, inspirado por Deus, com esse querubim ungido da guarda que cai, ele é precipitado, mas ele é precipitado com a habilidade de fazer música, e ele é precipitado e agora ele é a principal inspiração para produzir música através da Grande Babilônia. Quando nós falamos da Grande Babilônia, nós estamos falando de um sistema político, religioso e cultural. Grava bem isso, o sistema político, religioso e cultural, que age através das nações, e é por isso que nós vamos ver lá no livro de Apocalipse a Grande Babilônia sentada em cima da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Por que essa grande meretriz, por que essa grande Babilônia está assentada em cima dessa besta? Porque essa grande Babilônia, que tem a habilidade de fazer música, ela está inspirando as nações, conduzindo as nações através da política, através da religião e através da cultura. Quem conduz as nações a se perverter dos caminhos do Senhor é a Grande Babilônia. A Grande Babilônia não é Jerusalém, a Grande Babilônia não é uma denominação específica, a Grande Babilônia não é o Papa, não é a Igreja Católica, a Grande Babilônia é muito mais ampla do que esses exemplos que eu acabei de dar. A Grande Babilônia é um sistema político, religioso e cultural que está influenciando as nações, influenciando muitas religiões a se desviarem do caminho verdadeiro, que é os caminhos do Senhor. Agora, queridos, presta atenção. Isaías capítulo 14, nós vamos ler apenas o versículo 22 agora, que diz assim: Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Esse texto aqui é o mesmo texto de Isaías, quando ele fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, e tu dizias em teu coração, e subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. É o mesmo texto. Esse versículo 22 que você está vendo aí na tela é uma profecia que Deus deu ao profeta Isaías. Ele direciona a profeta para o rei da Babilônia na época dele, só que você precisa entender. A Grande Babilônia, ela é um império
que não terminou, ele terminou literalmente, mas espiritualmente ela continua ainda. É por isso que nós vamos ver no livro de Apocalipse a grande Babilônia sendo citada mais uma vez. A grande cidade que não existe mais, mas ela existe espiritualmente através da política, da religião e da cultura. Nós vivemos ainda num sistema babilônico. Então, a Babilônia que tem essa habilidade de fazer música, de produzir música por causa do querubim que foi precipitado, do anjo caído que ele foi expulso do céu com essa habilidade, essa capacidade de ministrar sobre a vida de pessoas e com a habilidade de produzir música, queridos. Agora, quando nós vemos essa habilidade de produzir música, nós vamos olhar em várias situações da história que nós nem percebemos que a música ela estava influenciando o povo de Deus, ou Satanás estava usando a grande Babilônia para tentar influenciar o povo de Deus. Queridos, uma das coisas que Deus ministrou em meu coração foi a respeito daquela passagem de Daniel. Vai lá comigo em Daniel. Daniel capítulo 3, dos versículos 4 até o versículo 6. E presta atenção aqui, porque nós vamos ler aquele texto que fala a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles se negam a se prostrar diante daquela estátua gigante que Nabucodonosor criou. Lembra? A estátua gigante de Nabucodonosor. E aqueles que não adorassem a estátua, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. É um texto muito conhecido. Acompanha comigo. Olha o que diz o versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Presta bastante atenção nesse versículo 5 aí. Você vai ver o quê? Vários instrumentos musicais sendo citados. E muitos ignoram essa parte porque pensam que era apenas uma situação que Nabucodonosor colocou como se fosse algo solene. Olha, é solene se adorar, é solene adorar a minha imagem, por isso que eu vou tocar instrumentos musicais. Esses instrumentos musicais não eram tocados apenas por um objetivo solene, porque era uma situação especial, não era apenas por isso. Olha o versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Agora, queridos, quando nós olhamos para o sistema babilônico, nós não podemos nos limitar apenas à época de Nabucodonosor e nós não podemos nos limitar apenas para o final dos tempos, como relata Apocalipse. Quando nós falamos do sistema babilônico, nós precisamos olhar desde sua origem. O sistema babilônico se iniciou desde a época de Nimrod, desde a época de Babel. O sistema babilônico se iniciou desde a época de Babel e ele vai perdurar até o dia em que aquela grande pedra vai atingir os pés da estátua, até o último império cair. O sistema babilônico é um sistema milenar. A grande confusão que a maior parte das pessoas fazem é porque elas não entendem que o sistema babilônico se tornou um sistema invisível, um sistema político, religioso e um sistema cultural. Agora, nós vimos aqui, volta lá no versículo 5, nós vimos aqui instrumentos musicais sendo citados na época em que Nabucodonosor queria que os povos se prostrassem diante de sua imagem. E essa figura que nós vemos aqui na história, na época de Daniel, é uma figura que vai se repetir. Por quê, queridos? Porque quando Nabucodonosor ele pede para tocar aqueles instrumentos, talvez Nabucodonosor queria ali mostrar que era um momento solene. Mas uma das coisas que eu senti Deus falando forte ao meu coração é que as pessoas na época de Daniel, elas não só se prostravam por causa da intimidação de Nabucodonosor. Muitos se prostravam por causa do som da música que influenciavam as pessoas a se prostrar por causa da melodia daquela música. No final dos tempos, nós vamos ver mais uma vez uma imagem sendo criada, a imagem do iníquo, a imagem do anticristo. Quando a imagem for criada, muitas pessoas serão seduzidas através da música
a se prostrarem diante da imagem, a se prostrarem diante daquele que não procede do Senhor, a se prostrar diante daquele que maquina o mal com o Senhor. Muitos serão, através da música, influenciados a colocar a marca da besta, porque, mais uma vez, a imagem de Nabucodonosor se levanta e, através do toque dessas músicas, as pessoas estão sendo influenciadas a pensar da maneira que o maligno quer que elas pensem. Então, queridos, quando nós olhamos para essa figura que é uma sombra na época de Daniel, nós vemos que Satanás ele já trabalhava através da música para influenciar as pessoas, e elas eram ministradas através dessa música, elas eram induzidas e conduzidas. Queridos, não esqueça da principal função da música. A música, através de suas notas musicais, a música é um conjunto de notas musicais, é um conjunto de vibrações. Essas vibrações passam pelos nossos ouvidos e cada uma dessas vibrações contém códigos que nós, com o entendimento humano, nós não conseguimos discernir esses códigos. É por isso que a música ela causa tanta influência na vida do ser humano. Agora, essa mesma Babilônia, ela tem agido em nossos dias e ela vai agir ainda mais, com mais poder, com mais autoridade no final dos tempos. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, nós vamos ler Apocalipse capítulo 18, dos versículos 21 ao 24, que diz assim: Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Eu acabei de ler para você Daniel, lembra? Daniel, ele interpretando o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor vê ali a pedra que bate no pé da estátua, lembra daquela dispensação da estátua? Todos os reinos que sucederiam logo após ali o reino de Nabucodonosor, e no final, uma pedra grande, não feita por mão de homens, bateria no pé daquela estátua, significando que Cristo, que é essa pedra, reinaria sobre todos os reinos que passaram por este mundo. Um reino que jamais terá fim, que é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto que você está vendo na tela aí, falando que um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou para dentro do mar. O mar são povos, línguas e nações. E esta pedra baterá nas nações porque Cristo reinará sobre todas as nações do mundo. Agora, queridos, é citado aqui, assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A grande Babilônia será destruída, destronada. Ela será derrubada de cima da besta será derrubada de cima da besta que tem 7 chifres, né? A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora, olha o versículo 22. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra e de moinho. Olha, queridos, a grande Babilônia, como eu falei em versículos anteriores, é esse sistema, a grande Babilônia, é esse sistema que tem a habilidade, a capacidade de criar, de produzir música. Então, quando ela for destruída, não se achará nem voz de arpista, nem voz de músico, de tocadores. Por quê? Porque essa grande Babilônia, em um determinado momento, ela não terá mais poder sobre as nações do mundo. Ela cairá da besta de 7 cabeças e 10 chifres. Ela cairá, ela perderá o poder sobre as nações. E por que ela perderá o poder sobre as nações? Continua lendo o texto. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Quando nós falamos de feitiçaria, eu tenho um vídeo falando a respeito dessa feitiçaria. Nós estamos falando a respeito de uma sedução que ela pode vir através de medicamentos que são produzidos para acabar com a vida de pessoas. Além de produzir música, além da habilidade e da capacidade de induzir as pessoas através das melodias,
a Grande Babilônia também é responsável pela farmaqueia, pela habilidade e capacidade de produzir medicamentos para manipular a vida das pessoas. Eu tenho aqui no canal um vídeo falando a respeito da indústria farmacêutica conduzindo as pessoas para que elas sejam controladas e algumas até perderem suas vidas. Então, queridos, a Grande Babilônia, com a habilidade de ministrar sobre a vida de pessoas, vai estar conduzindo muitas pessoas a adorarem esse sistema maligno, a não conseguirem sair desse sistema maligno, porque Satanás ele tem a habilidade de ministrar e de induzir as pessoas através de sua música. Agora olha o versículo 24. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, queridos, nós olhamos aqui e vemos o grande perigo. Quando eu iniciei essa pequena série falando a respeito de que os cristãos, na minha opinião, nenhum cristão deveria ouvir música secular. A maior parte das músicas que são malignas e você não consegue ver na letra, você só vai conseguir discernir espiritualmente. Porque, mais uma vez, eu vou repetir, a melodia da música é um conjunto de sons ou é um conjunto de vibrações, e essas vibrações contêm códigos escondidos, e o nosso corpo é ministrado por esses códigos escondidos, e nós não conseguimos discernir com o entendimento humano. Por isso que muitas pessoas são depressivas, por isso que muitas pessoas tiram as próprias vidas, por isso que muitas pessoas não conseguem abandonar os seus pecados, por isso que as nações do mundo estão sendo conduzidas a cometer pecados, porque não perceberam ainda que boa parte disso é a música que está sendo ministrada sobre a vida delas. As nações do mundo estão se embriagando com a música produzida pela Grande Babilônia. E se você é um cristão que ama a palavra de Deus e chegou até a esse momento do vídeo, com certeza Deus estará te conduzindo para buscar a presença dele, para te mostrar que ele tem grandes planos para a sua vida e que provavelmente ele vai te conduzir a não mais ouvir as músicas que não procedem dele. Avalie, queridos, avalie, querido, avalie, querida, se realmente as músicas seculares que você tem ouvido são músicas, mesmo com a letra bonita, se são músicas que Deus quer que você continue ouvindo. Porque Deus está conduzindo a igreja do tempo do fim para viver maravilhas em sua presença. E essa igreja do tempo do fim será uma igreja que não vai ficar discutindo, ai que letra bonita, ai que... Não, a igreja do tempo do fim, ela terá um discernimento espiritual que ao ouvir a melodia através da inspiração do Espírito Santo, através do dom de discernimento de espíritos, ela já vai saber. A letra é bonita, mas a melodia é maligna. Um discernimento espiritual que a igreja de Cristo nunca viveu antes. Mas para que você chegue a esse nível, você tem que buscar a presença de Deus e colocar tudo aquilo que você tem usado como entretenimento, colocar diante do Senhor para saber se aquilo procede de Deus. Não se trata de poder ou não poder. Se trata de buscar a presença de Deus para que o Espírito do Senhor mostre para você se aquilo é lícito. Bom, nós finalizamos aqui esta breve série ou essa sequência de 2 vídeos falando a respeito da música produzida pela Grande Babilônia. Eu quero te agradecer pela sua incrível companhia e você que pode, coloque aqui nos comentários se você tiver alguma experiência com música ou se você tiver acompanhado alguma coisa a respeito de ministrações de música. O seu acréscimo, a sua experiência é muito importante para que continuemos nas gravações desse tema e até mesmo nas gravações futuras a respeito desse tema. Obrigado mais uma vez e eu te aguardo para as próximas ministrações.